O Espírito da Verdade, ele explica assim, o Espírito... A gente encontra muita gente que às vezes vem falar com a gente e fala assim, puxa, eu queria tanto saber como está o meu pai, eu queria tanto saber como está o meu filho, como está a minha mãe, como está o meu irmão, né? Como está a minha esposa, o meu esposo, assim, cada um vem com, será que está bem, que não está? O Espírito da Verdade, ele explica o seguinte, quer saber se um espírito está bem? Como foi a vida dessa pessoa? Foi uma pessoa que praticou o bem, ela está bem. Se era uma pessoa que era materialista, muito voltada ao material, muito voltada ao lado sensual, esse espírito poderá estar com problema e poderá estar em perturbação algum tempo, até porque observe que tem pessoas que desencarnam e daqui a uns dias algum familiar vem e fala assim, eu sonhei com ele, eu sonhei com ela. Então pode ter esse contato. E tem outras pessoas que não têm contato nenhum, fala mesmo, como é que tá, não, né? E isso é muito complicado, muito complicado. Tem um amigo meu que ele desencarnou na família dele, a irmã, a mãe e o pai. Ele ficou sozinho. Hoje ele tem os filhos, mas ele está sozinho, ficou sozinho daquela família de origem. E ele conta que ele ia em vários lugares ver se recebia uma psicografia, alguma mensagem, alguma coisa, e nunca acontecia. Um belo dia ele foi num lugar e aí a pessoa fez lá umas perguntas e anotou e depois ele recebeu uma mensagem. Ele não acreditou. Por quê? Porque enquanto ele não passou pelo questionário, nunca vinha mensagem. A partir do momento que ele foi lá e contou alguns detalhes, ele recebeu uma mensagem. Ele ficou incrédulo com aquela mensagem, né? Então, isso é uma coisa que paira na cabeça das pessoas. Como é que estava? Será que está bem? E o Espírito da Verdade, ele é bem claro nisso. Uma pessoa que muito vivendo na materialidade, muito material, ela vai ter um pouco de dificuldade na hora que tiver desencarnada. A pessoa espiritualizada, não estou falando espírita, estou falando uma pessoa espiritualizada. Pode ser uma evangélica protestante, uma católica, um ateu, um espírita, não importa. A vida que a pessoa levava, uma vida no bem, na caridade, esse espírito será amplamente amparado. Será um reencontro harmonioso com aqueles que já se foram. Então, como é que se a gente fosse imaginar assim, isso nos é cerceado o dia do nosso desencarne. Nem Chico Xavier soube o dia que ele ia desencarnar. Emmanuel falou para ele que seria num dia em que os brasileiros estariam muito felizes. Seria um dia de muita alegria no Brasil. E foi o dia que o Brasil foi pentacampeão do mundo. Então, a gente estava comemorando o pentacampeonato. Foi isso mesmo. E, de repente, a gente comemorando, e aí o jornal, a Globo entra e fala assim, faleceu o médium Francisco Cândido Xavier. Então, isso marcou muito assim, né, no momento de alegria e havia sido revelado. Então, a gente não sabe o dia do nosso desencarne. A gente pode sentir que as nossas forças estão diminuindo, que o nosso fluido vital está acabando, mas a gente não sabe precisamente quando será. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.